Em 2012, eu namorava uma garota que morava em Paranapiacaba, um vilarejo histórico encravado na Serra do Mar, em São Paulo. Era uma vila ferroviária inglesa, famosa pela neblina espessa e as antigas casas de madeira, carregadas de histórias e mistérios. Minha namorada, que vou chamar de Ellie, morava com a mãe em uma dessas casas antigas, bem ao lado dos trilhos abandonados. A casa tinha sido reformada algumas décadas antes, mas ainda mantinha o charme rústico e, talvez, os segredos de tempos passados. A sala de estar ficava no nível mais baixo da casa, construída numa encosta, o que fazia com que uma das paredes ficasse encostada diretamente na terra. Ellie mencionava que, atrás dessa parede, existia uma passagem subterrânea, usada no passado pelos trabalhadores das ferrovias para se locomover pela vila sem serem vistos. A passagem havia desmoronado há muitos anos e a entrada tinha sido lacrada com tijolos. Mas, mesmo assim, a parede exalava um ar gélido, o que sempre me deixava intrigado. O primeiro evento estranho aconteceu enquanto eu conversava com Ellie pelo telefone. Estávamos falando sobre nossos dias de escola quando, de repente, ouvi um som abafado seguido de um estrondo. Ellie deixou escapar um grito abafado e a linha ficou silenciosa. Perguntei se estava tudo bem e, depois de alguns segundos, ela respondeu ainda um pouco trêmula que um livro de história tinha voado da estante e batido na parede, sem que ninguém o tocasse. Ellie disse isso como se fosse algo comum, o que me deixou desconfortável, especialmente porque eu estava planejando passar o fim de semana na casa dela. Algum tempo depois, durante uma noite, estávamos assistindo TV na sala de estar, quando ouvi um barulho vindo do andar de cima. Achei que fosse a irmã mais nova de Ellie, mas ela me disse que estava sozinha em casa, além de mim. Subimos para verificar e não encontramos ninguém, nem sinal de portas ou janelas abertas. Voltamos para o quarto de Ellie e decidimos fechar a porta, deixando-a apenas entreaberta. Ficamos em silêncio, tentando escutar qualquer coisa. De repente, a porta se fechou violentamente na minha cara, com uma força que parecia impossível para algo invisível. Eu tentei abrir, mas senti uma resistência forte, como se alguém estivesse segurando a maçaneta do outro lado. Depois de alguns segundos, a pressão cessou e a porta abriu facilmente. Outra noite, acordei por volta das 3 da manhã para ir ao banheiro, que ficava no andar de baixo. Ao voltar, ouvi um som surdo vindo da sala. Olhei para a escuridão da sala e percebi que o barulho vinha da parede que dava para a antiga passagem subterrânea. O som parecia o de alguém batendo suavemente, como se tentasse sair. Fiquei paralisado de medo, enquanto o som continuava, até que corri de volta para o quarto e acordei Ellie. Ficamos escutando o som por vários minutos até que ele finalmente parou. Ellie mencionou que a mãe dela, quando bebia, costumava falar sobre gemidos que ouvia à noite vindo da mesma parede. Outros incidentes ocorreram, como o espelho de Ellie caindo sozinho e a porta do quarto se abrindo sozinha durante uma chamada de vídeo. Tudo isso deixava a casa com uma sensação triste e assustadora. Terminamos pouco tempo depois e eu nunca mais voltei àquela casa, mas às vezes passo por Paranapiacaba e sempre sinto um arrepio ao lembrar daqueles dias. Eu nunca vou esquecer o ano que passei estudando em Londres. Eu estava tão empolgada por finalmente poder estudar no exterior, numa cidade que sempre foi o meu sonho. Cheguei cheia de expectativas e esperanças, imaginando as aventuras que teria e as amizades que faria. Eu morava num dormitório estudantil e, logo no início, conheci a Emily, que acabou se tornando minha colega de quarto. Ela parecia ser uma pessoa legal, um pouco reservada, mas a gente se dava bem. A Emily era daquelas pessoas que não falavam muito sobre a vida pessoal, mas eu não ligava. Achei que ela só precisava de tempo para se acostumar comigo. Aos poucos, a gente começou a fazer mais coisas juntas. Estudar, sair para tomar café e até fazer compras. Eu realmente achava que tinha encontrado uma boa amiga em Londres, mas as coisas começaram a mudar de um jeito estranho. Ela passou a ser mais controladora, queria saber onde eu estava o tempo todo, com quem eu falava, o que eu fazia. No começo, pensei que ela só estava sendo protetora,
mas depois aquilo começou a me sufocar. Ela começou a ficar irritada quando eu saía sem avisar ou quando falava com outros colegas. Comecei a sentir que ela estava me vigiando, sempre aparecendo nos lugares onde eu ia, mesmo sem eu contar para ela. Uma noite, as coisas realmente saíram do controle. Eu estava no quarto, estudando para uma prova importante, quando a Emily entrou e começou a falar coisas estranhas. Ela disse que sabia que eu estava tentando me afastar dela e que isso era imperdoável. Eu fiquei confusa, sem entender o que estava acontecendo. Tentei acalmá-la, dizendo que não era nada disso, que só estava ocupada com os estudos, mas ela não acreditou. De repente, ela tirou uma faca da bolsa. Meu coração parou na hora. Ela começou a se aproximar de mim, dizendo que se eu não fosse dela, não seria de mais ninguém. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Meu instinto foi correr, e eu consegui sair do quarto, trancando a porta atrás de mim. Corri para o corredor e bati na porta dos vizinhos, desesperada por ajuda. Por sorte, eles me ouviram e abriram a porta. A gente chamou a segurança do prédio e em poucos minutos eles chegaram e conseguiram controlar a situação. Depois daquele dia, meus pais decidiram que eu não poderia continuar naquela escola. Eu também não conseguia mais ficar lá, tinha muito medo. Eles me levaram de volta para casa e eu acabei terminando o ano letivo à distância, longe de Londres, longe de tudo aquilo. O que mais me assusta até hoje é pensar que eu nunca percebi que a Emily era perigosa. Ela parecia tão normal, tão tranquila. Mas algo estava errado, algo que eu só percebi tarde demais. Eu me sinto aliviada por ter saído de lá, mas as lembranças ainda me atormentam às vezes. Fico me perguntando o que poderia ter acontecido se eu não tivesse conseguido sair do quarto aquela noite. Foi uma experiência horrível que mudou a minha vida. Hoje eu sou muito mais cuidadosa com as pessoas que deixo se aproximarem de mim. E por mais que eu ainda ame Londres, aquela cidade sempre vai ter um lado sombrio nas minhas lembranças.